Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos princípios aplicáveis ao direito penal, estamos vendo o princípio da anterioridade penal vinculado ao primeiro tema, um dos temas iniciais do direito penal positivo, que é a lei penal no tempo. Vamos ver agora a jurisprudência, analisar alguns julgados para melhor fixação. A primeira, jurisprudência. Alegação de afronta ao princípio da anterioridade da lei penal, porque à época do fato não constavam do artigo 180 do Código Penal as expressões conduzir e transportar, somente acrescidas tempos depois, em 24/12/96, pela lei tal 9/4/2096. Improcedência. Diversamente do que alega o impetrante, a condenação por receptação funda-se em que o paciente recebeu bem cuja origem ilícita era de seu conhecimento, sendo que o verbo receber já integrava o referido tipo penal. Qual foi a situação aqui? Eu tenho um tempo 1. No tempo 1, nós temos o artigo 180 do Código Penal, que traz o tipo penal da receptação e possui alguns verbos, conduzir, transportar, etc. Adquirir. Quando você tem um tipo penal com vários verbos, tal como o artigo 33 da Lei de Drogas, guardar, adquirir, ter em depósito, ou seja, você possui vários núcleos ali, vários verbos. Se a pessoa adquirir, guardar e ter em depósito, estará praticando um crime, o do 33. Qualquer verbo serve para tipificação. Nós chamamos esses tipos penais de tipos de ação múltipla, crimes de ação múltipla, ou crimes plurinucleares, porque possuem vários núcleos, vários verbos. E a pessoa aqui, a defesa, estava alegando que uma lei nova, ela surgiu e trouxe um verbo que não tinha. E a pessoa tinha praticado esse verbo que não tinha. Se não tinha, então não era crime. Ocorre que o julgado, ele trata da questão da seguinte forma: o verbo receber já integrava. Então, não pode a pessoa alegar que estava transportando e conduzindo, porque foi enquadrado aqui no receber. Interessante a questão prática que aconteceu, mas a jurisprudência enquadrou ali a pessoa em outro verbo. Por quê? É um tipo penal plurinuclear, qualquer verbo serve. Seguindo em frente, outro julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não permitir, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes, e na ocorrência de omissão na decisão proferida pelo STJ. Então aqui o que importa é esse ponto 1 aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês a súmula 501 do STJ é vedada a combinação de leis, porque isso afronta o princípio da legalidade, da anterioridade da lei penal e da separação de poderes. Está aqui um exemplo e eu expliquei para vocês de maneira pormenorizada o que aconteceu com a lei de drogas, a lei anterior, 6268, e a nova lei 11343 de 2006, que aconteceu aí em um leading case que ensejou a jurisprudência base para dizer que não é possível a combinação de leis. Então, ó, assiste a aula, eu estou botando o card aqui em cima se você ainda não assistiu. Mas fique atento que o projeto do Código Penal já traz um texto lá que permite a combinação de leis. Se for aprovado, vai passar a valer em razão de obediência ao princípio da legalidade penal. Vai ter que ser aplicado, então, a combinação de leis aí no futuro, caso venha a ser aprovado o projeto do novo Código Penal. Em frente, outro julgado. Habeas corpus penal, extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Fixação da pena, dosimetria, incidência da causa de aumento de pena,
prevista no artigo 9º da Lei 8.072 de 90. Existência de vítima menor de 14 anos. Revogação posterior do 224 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2009. Novatio legis in melius, que deve retroagir para beneficiar o paciente. Diante da revogação do 224 do Código Penal pela Lei 12.015 de 2009, ainda que o fato delituoso seja anterior a 2005, por força do princípio da novatio legis in melius, é o caso de se decotar da pena do paciente o acréscimo indevidamente levado a efeito em razão do disposto do artigo 9 da Lei dos Crimes Hediondos, tendo em vista a existência de vítima menor de 14 anos. Situação tranquila, a Lei dos Crimes Hediondos traz como crime hediondo a extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, é crime hediondo, está lá no rol da Lei dos Crimes Hediondos. Só que esse artigo 9, ele fala que se alguém ainda fosse enquadrada na hipótese do 224 do Código Penal, teria um acréscimo de pena. E o 224 do Código Penal, que foi revogado, ele falava sobre essa hipótese de pessoa vítima menor de 14 anos. Só que esse dispositivo foi revogado. Se for revogado, tem que retroagir. Houve uma novatio legis in melius. Aquela nova lei que revogou, ela é melhor. Então não tem mais aquela hipótese pior. Então isso vai retroagir. Simples assim. Esse foi o caso. Na leitura parece ser complicado, mas não é. Situação bastante simples. Por isso que é importante você estudar e ficar lendo jurisprudência, julgado. Porque na hora da prova, você já vai estar com traquejo de ler e interpretar rapidamente, de entender como que se dá o discurso jurídico. Seguindo em frente, outro julgado. Processual penal, falsificação de documento particular, redação anterior da lei tal, cartão de crédito, tipicidade, elemento normativo, documento particular, retroatividade da lei penal maléfica, inocorrência. Então, a questão aqui é que não está havendo retroatividade de lei penal maléfica. Vamos ver o caso. O STJ, no legítimo exercício de sua competência como intérprete final da legislação federal, definiu em sede de recurso especial a extensão do elemento normativo documento, admitindo seu conteúdo semântico, ou seja, interpretando esse termo, dizendo que tal vocábulo permite que se entenda também conter a expressão cartão de crédito. Documento também, eu leio lá, documento, e eu posso inferir que documento pode ser várias coisas, inclusive cartão de crédito. Tudo bem? Então vamos continuar. A interpretação da autoridade apontada como coatora não violou a garantia condicional da irretroatividade da lei penal maléfica, pois definiu que o tipo penal já albergava, desde sua redação original, anterior ao cometimento do delito sob apreciação, a conduta de clonagem de cartão de crédito. Então, o que aconteceu aqui? Aqui, vamos botar na tela para facilitar. Então, tem aqui o tempo 1. Aqui, ó, conduta típica. Aí você tem lá o dispositivo legal, artigo X. Artigo X tem um termo lá, ó, documento. O que acontece? A corte está dizendo que no momento da prática da conduta tinha um tipo penal prevendo que aquele comportamento era crime e que a palavra documento já existia. O fato do tribunal interpretar isso aqui depois de dizer que documento também é cartão não fere o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica ou da ultraatividade da lei penal benéfica. Essa aqui teria que postergar no tempo essa interpretação de documento sem considerar cartão de crédito. Mas não, o tribunal diz o quê? Que é uma questão de semântica. Essa interpretação de que cartão de crédito faz parte desse termo documento já nasceu com a norma. O tribunal não está legislando. Essa foi a ideia. É uma questão que permite discussões numa
tese aí de doutorado, a dissertação de mestrado, trabalhar isso, uma prova oral, principalmente para a defensoria pública, porque não é assim, não convence plenamente. Se interpretou depois, nunca ninguém foi enquadrado lá no artigo por causa de cartão de crédito. Aí depois tem a interpretação que diz que cabe também cartão e documento. Então, é uma questão a se discutir, mas você tem que entender para a sua prova que você está estudando é jurisprudência e concurso público cobra jurisprudência. E essa jurisprudência é de 2019. Então, se perguntar lá se essa interpretação vai ferir o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica, você vai dizer que não, porque aqui ó, é o STF que disse, então você vai trabalhar de acordo com a jurisprudência. Na hora da prova oral, principalmente para a defensoria pública, aí você vai falar que não pode. Lógico que você vai falar o posicionamento que vigora, mas vai também defender ali que não deve, vai explicar por quê. Tá ok? Mas aí precisa de traquejo, tem que ir treinando, tem que ir lendo, até você ter o traquejo de conseguir defender os pontos que interessam ao exercício profissional que você quer passar a ter, que seria defensor público aí no caso. Então vamos lá, continuando. Aí vai no 3 aqui no ponto 3, a Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e alcance do elemento normativo previsto em lei penal criminalizadora, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder, aptos a serem corrigidos pela via do writ. Vamos em frente, mais um julgado. Lei penal no tempo. Incidência da norma intermediária mais favorável, aquela questão da norma intermediária. Dada a garantia constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a data do fato e da sentença. O contrário implicaria retroação da lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei intermediária, cuja prevalência sobre a do tempo do fato, o princípio da retroatividade em Mélio já determinara. Então eu falei que tem uma lei 1 aqui, tem uma lei 2 aqui, uma lei 3 aqui. Intermediária vem de meio, né? Intermédio, né? Então a gente está aqui no meio, intermediária. Essa lei é pior, essa lei aqui também é pior que essa. Qual que é melhor? Essa aqui, mais, menos, menos. Então aqui é a sentença, aqui é a data do fato. Não importa. Essa lei intermediária ela se aplica se ela for melhor. É isso que a jurisprudência está dizendo. E não confunda com repristinação, tem nada a ver. Eu expliquei aí a diferença entre uma coisa e outra. Outro julgado. Aplicação da lei no tempo. A primeira condição de segurança jurídica é a irretroatividade da lei, no que editada para viger prospectivamente, ou seja, a lei ela vale daqui para frente, regendo atos e fatos que venham a ocorrer. Lei, aplicação no tempo, penal. O princípio da irretroatividade da lei surge robustecido ante o disposto no artigo 5º 40 da CF. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pena, regime de cumprimento. Definição. Agora nós vamos trabalhar esse tema com relação ao regime, tá? O regime de cumprimento da pena é norteado, considerada a proteção do condenado, pela lei em vigor na data em que implementada a prática delituosa. Então, quando a pessoa pratica a conduta aqui nesse tempo 1, não importa se a sentença ela será proferida aqui, ó, no tempo 2. O que importa é essa lei também da data do fato. Ou seja, todas as consequências de uma conduta, elas devem ser aferidas à luz da legislação em vigor naquele momento. Até porque o direito penal tem funções. Eu conversei isso com vocês nas aulas introdutórias. Tem a função de garantia. Também tem a função preventiva. Então imagina a cena. Aqui está o sujeito, ele está pensando em furtar. Só que ele dá uma olhadinha lá para as normas, está olhando lá para as normas, lá no mundo abstrato. Ele fala, isso aí tem uma pena tal, tem um regime tal. Então, eu não quero furtar. Então, por isso também que você deve aplicar todas as consequências jurídicas da conduta de acordo com a legislação em vigor na data da conduta, naquele momento da conduta. Então, vamos lá. Fator temporal, lei de 2007, que majorou o tempo necessário a progredir-se no cumprimento da pena.
não se aplica a situações jurídicas que retratem crime cometido em momento anterior à respectiva vigência. Então vamos aqui para a tela branca para facilitar. Antes de 2007, ó, botar para cá, ó, antes de 2007, você tinha o artigo 112 da LEP, Lei de Execuções Penais. Esse artigo 112 da LEP trazia uma fração de 1/6 para a progressão de regime. A partir de 2007, ó, botar aqui, ó, 2007, aí você teve a lei que alterou a legislação dos crimes hediondos, que é 8.072. Então você teve essa lei de 2007, que alterou a lei dos crimes hediondos, trazendo uma fração de 2/5 para quem fosse primário e 3/5 para quem não fosse primário, reincidente. Qual fração você aplica para a progressão de regime para o sujeito que praticou infração penal classificada como crime hediondo antes de 2007? Tem que ser a fração de 1/6. Se você aplicar a legislação de 2007, você estará fazendo retroagir uma lei penal mais gravosa, violando o inciso 40 do artigo 5º da Constituição, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o resultado aqui desse julgamento é que essa lei de 2007, que é 11.464, que alterou a fração para progressão de regime lá dos crimes hediondos, não deve ser aplicada à conduta praticada anterior à edição dessa lei. Essa segunda parte aqui fala de uma outra coisa, que para a gente aqui não interessa, mas eu vou adiantar, que é um assunto que vamos estudar lá na frente. Interpretação analógica. Né? Se você, no processo penal, pode utilizar a interpretação analógica, você leia o artigo 3º do CPP. O CPP permite a aplicação de interpretação analógica. Mas, em situações, em matéria exclusivamente processual penal, se for com relação a uma norma híbrida, que vamos estudar o que é, norma híbrida é que tem repercussão aqui, ó, na esfera penal, afeta a pessoa. É o caso da contagem de prazo da prisão. A prisão preventiva, a prisão em flagrante, tudo isso você estuda no processo penal. Mas você conta o prazo de prisão de acordo com o artigo 10 do Código Penal, porque é uma norma que afeta diretamente o corpo da pessoa. Então você conta o primeiro dia, mas você estuda prisões lá no processo penal. Então nós vamos chamar esse tipo de norma híbrida. Ela tem aspecto processual, mas também tem penal. Então essa segunda parte aqui que eu marquei dessa jurisprudência fala em interpretação analógica, que é diferente de aplicação analógica. Quando você ler ou ouvir falar em aplicação analógica, aplicação, isso é igual analogia. Vou colocar aqui na tela. Ó. Analogia é igual a aplicação analógica. Agora, em interpretação analógica é outra coisa. Interpretação analógica é você verificar que o próprio tipo penal já te dá exemplos de alguma coisa. Então aqui eu tenho um tipo penal que fala que o crime é qualificado se for executado dessa forma A, dessa forma B, dessa forma C, ou outro meio também torpe, fútil. Ou seja, você tem um exemplo desse no homicídio. Qualificado, artigo 121, parágrafo 2º. Tem lá, ó. É qualificado se o homicídio for praticado mediante traição, emboscada ou outro meio que dificulte a defesa do ofendido. Que outro meio é esse? O juiz ele tem que pegar aqueles exemplos concretos que o próprio legislador deu e trabalhar qual é o outro meio. Tem que ser algo similar. Então, traição, emboscada ou outro meio. O meio tem que ser interpretado à luz daqueles termos que estão contidos no próprio dispositivo. Isso é interpretação analógica. A analogia ou aplicação analógica
Aí é analogia mesmo. É você pegar um dispositivo que não se refere àquele caso concreto e aplicar a um caso para o qual há uma lacuna. Não tem dispositivo ali. Isso é analogia. De qualquer forma, em matéria penal, você sempre tem que trabalhar com analogia em bonum partem, sempre em benefício do réu. Você não pode prejudicar o réu, o acusado. A interpretação analógica, aqui no direito penal, você pode sim trabalhar uma situação que é pior para o acusado. Nesse caso do homicídio qualificado, por outro meio que dificulte a defesa da vítima. Se o juiz entender que aquele outro meio é, mediante interpretação analogicamente equivalente à traição emboscada, isso é pior para a pessoa. Então não tem problema ser pior a interpretação analógica, que não é analogia. A analogia no direito penal tem que ser só em bonum partem. Portanto, pessoal, essa segunda parte aqui não vem ao caso do que eu quero explicar para vocês aqui em cima sobre a ultratividade da lei benéfica, sobre a irretroatividade da lei maléfica, que foi esse caso da lei de 2007. Essa hipótese baixa, apenas para constar, queriam aplicar um percentual de 1/3, que é do livramento condicional, a essas pessoas que cometeram a infração hedionda antes da edição dessa lei de 2007. Isso seria, na verdade, uma analogia aqui, que é chamada de interpretação analógica, mas está equivocado. Interpretação analógica é uma coisa, aplicação analógica é outra. Aplicar o dispositivo do livramento condicional é analogia. Então, a parte que ainda restava a ser cumprida, existiu a tese de não aplicar nem a lei velha, que é a lei de execuções penais, que no 112 fez a previsão de 1/6, nem a lei nova lá dos crimes hediondos, essa lei 11.464/2007, que tinha uma fração maior, mas aplicar-se-ia a fração do livramento condicional. Isso seria analogia e não interpretação analógica. Enfim, no direito penal sempre tem que haver aplicação daquilo que for melhor para o acusado, salvo a hipótese de interpretação analógica, como eu dei no exemplo do homicídio qualificado por emboscada ou outro meio que dificulte a defesa da vítima. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Essa foi a aula de jurisprudência para você otimizar o seu conhecimento. Na próxima aula, vamos resolver questões de concurso sobre esse tema, sobre princípio da anterioridade penal e lei penal no tempo. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilhe e comenta, ativa a notificação para receber notificação das novas aulas. Porque vamos em frente até exaurir todo o conteúdo de direito penal e processo penal. Até a próxima aula, um abraço.